sobre o estado void no shifting. Qual que é a minha visão sobre isso? Estado void no shift em si também é relacionado à questão do ápice da meditação, onde a sua mente encontra-se num estado vazio e se conectando tudo com a sua volta. É como se você fosse parte do universo em si. Eu já entrei nesse estado. Então, tanto o estado void quanto o ápice da meditação é a mesma coisa em si. É como se sua mente estivesse vazia, o seu corpo estivesse leve, entende? E você se conectasse tudo com o universo. Eu já entrei nesse estado algumas vezes, só que para mim, pelo menos, é algo muito difícil de alcançar, não é algo muito fácil. Então, a sensação que eu tenho quando eu entro nesse estado, na versão Shifting Void, mas quem pratica muita meditação, significa o ápice da meditação, é como se seu corpo estivesse numa leveza enorme. Você, na verdade, quando você entra nisso, você nem sente o seu corpo, você nem sente o seu respirar, você não sente nada. É como se você tivesse perdido o seu corpo e você simplesmente faz parte do universo, entende? Por exemplo, eu já entrei em estado de ápice na meditação, ou void no shifting, como vocês chamam, aqui no meu quarto. E é como se eu não tivesse corpo físico, é como se eu não respirasse, sabe? A minha mente ficou tudo vazia e leve. Só que eu sentia que eu não tivesse corpo, eu não tivesse nada, entende? Eu não sentia meu respirar nem nada. É como se eu simplesmente existisse, fazia parte de um todo só. Entende? Como se eu não tivesse nem forma espiritual. É como se eu tivesse só uma consciência. Eu estou aqui presente, É como se eu me sentisse parte do universo. Eu sei que é um pouco difícil de explicar, mas se eu fosse dar uma sensação para vocês, como que é essa sensação de void ou de ápice da meditação, é como se eu não tivesse um corpo físico nem um corpo espiritual. Eu não respirasse, eu fosse leve, é o peso mais leve do que uma pena, entende? E eu só tinha consciência, tipo assim, eu não tinha nem forma física, nem forma espiritual, eu apenas estava ali conscientemente me conectado com o universo em si. É como se eu fizesse parte de todo o universo. É como se eu fizesse parte do meu quarto. Eu não tinha corpo físico, não tinha corpo espiritual, apenas minha consciência estava ali, entende? Essa é a sensação que eu tive em si. Em relação à questão do shift em si, entrar nesse estado, como eu disse para vocês, quando eu entro nesse estado na meditação, que é algo difícil, pelo menos para mim é difícil de entrar, entende? Eu pego e sinto me conectado com o universo inteiro, como se eu fizesse parte do universo, entende? Eu tenho a minha individualidade, só que ao mesmo tempo eu sei que eu sou um só com eu e você que fez o comentário aqui. É como se a gente fosse um só. Eu e a parede, como se fosse um só. Eu e essa planta aqui é como se eu fosse um só. Eu sinto isso nesse estado. E quando a gente entra nesse estado, na questão do shift em si, de mudança de realidade, é questão de você se conectar com todo o universo. Daí entra a questão de você mentalizar a realidade que você quer alcançar. Quando você estiver nesse estado, você mentaliza o estado que você, a realidade, né, o shifting que você quer alcançar, entende? Você entra nesse estado, mentaliza a realidade que você quer alcançar e depois você pega e você tenta acessar essa realidade. Por exemplo, estou no estado void ou ápice da meditação. Eu quero para uma realidade onde eu tenho um namorado, onde eu tenho como vários doces, onde eu sou feliz. E você imagina isso. Por quê? Porque você está tão conectado com o universo inteiro que você vai conseguir centralizar sua consciência por uma realidade onde exista isso, onde exista essa realidade que você deseja. Porque você está tão conectado com o universo que você mentaliza e meio que a sua consciência se transfere para essa realidade que você deseja. Bom, é a minha experiência com isso, tá? Então não leve como verdade absoluta nem nada, porque é uma experiência individual minha em relação a isso. É isso que eu sinto sobre essa questão do void ou o ápice da meditação, no caso, para quem pratica muita meditação, no caso eu em si. É isso que eu sinto aí, essa questão de vocês se conectarem e fazerem isso, tá? Antes me perguntem como que entra nesse estado de void em si, ou ápice da meditação. Cada um tem uma técnica diferente em si, mas eu vou dar o que eu faço nas minhas experiências.
Eu gosto de escutar músicas antigas, mas não músicas antigas de canto. Não, aquelas músicas instrumentais de celta, música egípcia, música de bruxaria, ocultismo, que só é um instrumental, não tem ninguém cantando, é só um som de instrumental, de violino ou de guitarra, assim, que lembra os tempos antigos. Isso me faz conectar muito nessa frequência e eu consigo entrar com mais facilidade nesse estado de void ou ápice da meditação. Mas não é tão fácil assim. Eu tenho muitas dificuldades, mas eu também não fico forçando não. Quando é para acontecer, acontece e pronto, tá bom? Essa é a minha visão sobre isso. Um beijão, fica aí com Deus. Quem quiser consultar comigo no particular, meus atendimentos tá aqui, se quiser, é só me chamar no meu privado, meu número tá no meu perfil, meus atendimentos tá aqui, me chama lá no WhatsApp. E dúvidas e sugestões de vídeos, deixa nos comentários. E quem quiser marcar um atendimento no particular, o meu contato, o meu número tá aqui. Dúvidas e sugestões de vídeos é só deixar aqui nos comentários. Gosta de vídeos relacionados à espiritualidade, magia, ocultismo, shifting, extraterrestres, enfim, segue aqui o perfil que eu falo bastante. Um beijão e fiquem com Deus.